Bom, esse aqui é um videozinho básico explicando o funcionamento do forno infravermelho T962. Ele é 220, então no caso você vai ter que verificar o seu se ele é 220 ou 110. Enfim, após o produto ligado, ele tem uma chave aqui atrás. Ele vai ter esse menuzinho explicativo dele com essas 5 funções aqui, tá? O F4 é a linguagem, onde ele tem chinês e inglês, tá? Isso é o básico, porque às vezes quando você liga ele vai cair no chinês, então é só você pressionar o F4 que ele já vai para o inglês. Bom, aqui nós temos as 3 funções mais importantes dele, que vai ser o F1, o F2 e o F3. Vamos passar no F2 primeiro, pelo fato de ser o modo livre. O que seria o modo livre? Ele tem um gráfico onde ele tem tempo e temperatura. E você vai controlando o tempo e a temperatura que você quer. Vamos dar um exemplo aqui. Você vai pressionar o F2, ele já vai abrir o gráfico, com ele observa que ele está zerado, ele começa a contar o tempo logo abaixo e a temperatura que está no momento. Por que ele não começou a funcionar ainda? Porque esse é o modo livre. É você que aciona a lâmpada para fazer o aquecimento interno dele. No caso, essa resistência, né? Ele funciona por resistência. E você também aciona o cooler na hora de fazer a refrigeração da sua placa que vai estar fazendo a ressolda aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Você vai pressionar o F2, observa que o LED indicando a resistência aciona. Aguardando um tempo para ele poder aquecer, você vai verificar que o gráfico ele vai começar a se elevar a temperatura, ou seja, a resistência está aquecendo e vai começar a fazer a sua ressolda. Nesse modo, você não pode deixar a máquina trabalhando sozinha, porque ela não para de elevar a temperatura. Aqui ela vai até ao máximo, o que pode prejudicar a sua placa que você está fazendo a sua ressolda aí. Que você pode observar que o gráfico ele já começou a subir. Você tem total liberdade para parar a resistência e ela estabilizar. Quando tiver necessidade, aciona ela novamente. Finalizando, quando você finalizar a sua ressolda, você pode acionar o cooler, que é no F1, para ele poder resfriar a sua placa. Você vai observar que a temperatura começa a cair gradualmente. Então não vai danificar a sua placa em absolutamente nada. Lembrando que ele não joga o ar frio em cima da placa. Ele simplesmente retira o ar quente que está dentro do forno. Vamos finalizar aqui. E vamos voltar lá para o menu principal. Vamos dar um stop aqui. Vamos voltar lá para o menu principal. Beleza. No menu 3, que seria o F3, nós temos os profiles aqui, ó. Vou voltar aqui. No menu 3, a gente tem os profiles já feitos pelo fabricante. Aqui você pode ver que é o primeiro, onde você tem o F1 e o F2 para ir para frente ou para voltar. Então você vai pressionando o F1, ele vai para o 2, para o 3 e assim por diante. O F2 ele volta. Observa que cada um tem um tempo e uma temperatura diferente. Então você vai ver de acordo com a sua necessidade, o tipo de solda que você está utilizando, o tipo de solda que a sua placa utiliza, para você estar calibrando essa temperatura com esse tempo. Após encontrar o profile que você deseja, é só você pressionar o F4, tá? Só fazer uma ressalva aqui, ó, que o 7 e o 8 ele é livre para você criar, tá? Observa que tem um asterisco bem pequenininho ali no 7 e no 8, aonde você grava os seus profiles. Então, ou seja, você pode trabalhar no modo livre, aonde você vai graduar a temperatura e o tempo que você deseja, e ao final você pode gravar e ele vai ficar armazenado lá no seu forno. Deixa ele salvar aqui, porque eu estava ali no 8, ele só está armazenando as informações. Só de você entrar nele, quando você sair, ele já vai armazenar, se você for no profile 7 e no 8. Menu principal aqui de novo.
Vamos selecionar um aqui. F4 para dar o OK. Vamos para o 1. Você pode observar, já está iniciando o funcionamento. Por que ele acionou o cooler? Porque a gente acionou ele no modo livre aqui para a gente demonstrar o vídeo. E ele está com a temperatura acima do que o profile selecionado. Então primeiro ele vai resfriar para depois ele começar o gráfico correto. Tá? Vamos dar um stop aqui. Tá bom. Mas não fala não, velho.